Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. Dando início a esse nosso seminário especial sobre a grande fraternidade branca e os extraterrestres, nós precisamos iniciar o primeiro capítulo falando sobre a teosofia, tá? E depois nós vamos ver amanhã sobre a fraternidade branca e essa coisa toda, tá? Então, nós precisamos entender, primeiro de tudo, né, tudo que quem trabalha com a chamada fraternidade branca, hoje em dia divulgou todo esse conteúdo, é a teosofia. Então, por isso nós vamos fazer uma discussão sobre, hoje, o que é a teosofia e o que tem a ver a teosofia com o extraterrestre. Tá? Nós vamos ver, vocês vão ficar surpresos. Então, vamos lá. Né? Então, vamos começar com a origem da palavra teo, né? Tá? Então, a palavra teo, essa aqui é uma variação do grego, né? Teo significa Deus, né? Ou divino, e Sofia, você sabe que é sabedoria. Né? Por isso que do grego também, filosofia é a mesma coisa que amor à sabedoria. Então, na verdade, a palavra teosofia significa, praticamente, se a gente fosse traduzido, sabedoria divina. Ok? Essa palavra, ela é uma palavra muito antiga, lá de origem grega, tá? Ok? Então não é uma coisa cunhada agora pelos teosóficos aqui, não. É uma palavra muito antiga, utilizada lá pelos gregos antigos e tudo mais. Muito bem. Mas, então vamos falar da coisa mais moderna, que é a chamada sociedade teosófica, né? Então, a Sociedade Teosófica, né, ela foi fundada em Nova York, né, por Helena Blavatsky, né? É a mais conhecida de vocês. Nem sei se tem. Não tem esse I aqui. Helena Blavatsky. A russa, ela é de origem russa, né? Ela fundou a Sociedade junto com um outro cara chamado William. Com a. Né? Com a Jutsu, né? Esse é um cara, mas Henry Steele tem que dar crédito. Olcott. Então, esses três fundaram a Sociedade Teosófica em 1875. 1875. Então, a Helena Blavatsky, acho que praticamente todo o ensinamento da Sociedade Teosófica está cunhada numa coleção de livros publicado em 1888, o famoso ano dos 3/8, que é a Lei Áurea Brasileira, que foi publicada pela Princesa Isabel, né? A Blavatsky publica uma série de livros chamada Doutrina Secreta. Tá? Que é basicamente a base filosófica da sociedade teosófica, do ensinamento, do conhecimento e tudo mais. Bom, quem era o mestre da Helena Blavatsky? Então, que é o mestre de toda a chamada sociedade teosófica, né, que inclui a que é chamada fraternidade branca, nós vamos discutir amanhã. Então, a grande mestre é o mestre
né, ascensionado, chamado Mestre Kutumi. Ok? O que essa sociedade teosófica tem de conteúdo estrutural, né? Vamos ver uma coisa interessante. Mestre Kutumi, considerado hoje em dia como chamado mestre do segundo raio, o raio amarelo, né? Depois só fala dourado, amarelo, que o primeiro sempre tem o vermelho, né? Depois o laranja, tá? É o aspecto do arco-íris. Diz que ele está junto com Jesus, né? É o Senhor da educação do mundo, vamos por assim, de trazer a luz ao mundo, trazer a sabedoria ao mundo, né? Bom, quem foi Mestre Kutumi nas encarnações passadas? Então aí que vem umas coisas interessantes, né, na linhagem do Mestre Kutumi, né? Então Mestre Kutumi teria sido, né, como Mestre Kutumi, né, deixa eu apagar aqui para a gente poder ter espaço na lousa. Né? Mestre Kutumi, né? Na última encarnação dele como Mestre Kutumi, ele foi um indiano, né? Que no século XIX também que teria, né, vivido na região como hoje é a Caxemira. Tá? Ele fez a Universidade de Oxford em 1850, estudou em Oxford, na Inglaterra, não é certo? E depois de se formar na universidade, passar esse período todo, né, ele se recolheu em um mosteiro tibetano, né, num lugar chamado Shigatse. Bom, então essa é a trajetória, a última encarnação de mestre desse espírito, dessa alma, que durante muito tempo, segundo as tradições teosóficas, ele teria sido vamos lá atrás, né? Nas encarnações passadas, então o mestre Kutumi teria sido o faraó Tutmos III. Né? Tutmoses III, em 1460 AC, antes de Cristo. Ó, Ju, você vai gostar, presta atenção. Você vai gostar desse cara. Se você não sabia, fica prestando atenção que você vai gostar desse cara que eu estou falando aqui. Tá? Você também, viu, Ju? Lu, presta atenção, quem é esse cara que eu estou falando aqui? Depois, ele vai ser Pitágoras.
Ele vai encarnar como Pitágoras, o grande geômetra matemático grego da escola pitagórica, né? Depois, ele vai ser Baltazar. Sabe quem é Baltazar? Quem é Baltazar? Ele é um rei da Etiópia. E quem mais? O que mais importante que esse rei da Etiópia fez, o Baltazar? Puxa, ele é um dos 3 reis magos. Que levou lá os presentes para Jesus. É o Baltazar, Gaspar e Belchior. Poxa, vocês também têm que estudar, meninas. Então ele teria sido Baltazar, que era um rei da Etiópia, né? E era um dos reis magos, né? Muito bem. Depois disso, agora que vocês vão gostar dele, ele foi São Francisco de Assis. Né? O protetor dos animais, o amante dos animais, aquela toda. Hoje toda entidade protetora do animal tem como patrono São Francisco de Assis, né? Ele foi também um imperador mogul na Índia e também foi Shah Jahan, o Shah Jahan. Quem sabe quem que é o Shah Jahan? Hã? Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal para a princesa, né? Shah Jahan que construiu o Taj Mahal, o rei, né? O Taj Mahal. Shah Jahan. Isso no século VI, né? Já depois de Cristo, que é século VI. Na época das invasões mongóis, né? Que tomou a Índia, né? Que o Shah Jahan é um Shah mongol, né? Bom, é isso aí. Ok? E depois ele vem Sekou Touré, né? Que é a última encarnação dele na Índia, Mestre Kutume. Então, com um currículo de encarnação nessa, né? Até eu, vamos falar, né? Um currículo desse de reencarnações sucessivas. Então, por isso, esse mestre, que foi a base do pensamento filosófico da teosofia moderna, da sociedade teosófica, né? Bom, vamos tentar entender agora uma coisa que eu não falei, né? Qual que é a base espiritual da teosofia, né? Então vamos lá. Bom, a sociedade teosófica, nos dias de hoje, ela está presente em 52 países. Na época da Blavatsky, ela fundou a Sociedade Teosófica dos Estados Unidos e depois o maior centro teosófico foi na Inglaterra, a Sociedade Teosófica Inglesa, tá? Que fundou uma das maiores sociedades, onde participavam, né, o fundador, como é que chama? Rudolf Steiner, né? Muitos outros, né? N. Besant, C.W. Leadbeater, né? Paul Breton, todos esses grandes escritores teosóficos, né? Do começo do século e tudo mais, tudo misticismo. Tudo. Então, qual que é a filosofia? Né? A filosofia da teosofia, ela é baseada em cristianismo, é uma mistura do cristianismo, né? Budismo e o hinduísmo clássico. Entendeu? Até por causa da própria origem do mestre Kutume, né? O mestre indiano, tal. Então a base filosófica é essa. Então toda a teosofia, né?
está baseada nessas três discussões e está baseada nos chamados mestres ascensos. Tá ok? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O que é a teosofia, né? O que é a teosofia em si tem a ver com extraterrestre ou fala de extraterrestre em toda a sua doutrina? Nada. Este é um ponto que eu considero assim um dos mais falhos na teosofia. Não diria falho, né? Mas eu diria assim que para a época que ela foi fundada, para a época que toda a discussão aconteceu, século retrasado, né? E depois toda começo do século passado, não havia estrutura, não havia condições para se falar em ET. Então, a primeira coisa importante que vocês têm que ter é que a base da teosofia clássica, lá atrás, nunca tocou no termo extraterrestre. Ok? Tudo bem. É como se tudo girasse em torno da Terra. Tudo ficasse em torno da Terra. Lá atrás, hoje, nos tempos mais modernos, as pessoas discutem mais, tá? Fala de Sanat Kumara, fala de planeta Vênus, toda uma discussão sobre, né, no mundo astral, no mundo espiritual, tal, né? Que a gente pode, amanhã a gente vai falar da fraternidade branca, amanhã a gente vai discutir um pouco sobre todas essas questões, e nós vamos ver aonde entra o extraterrestre nessa história. O que é engraçado é que a teosofia, como ela não podia tocar nessa questão mais avançada, naquela época, ou mesmo talvez os espíritos não falassem, não passassem esse conhecimento, é que toda a direção do planeta Terra, toda a direção espiritual do projeto Terra estava na mão de pessoas reencarnadas. Pessoas simplesmente humanas, não eram, né, estavam na mão de Jesus, na mão de outros mestres, tudo mais, mas não se fala em extraterrestre, não se fala em comando Astar, né, nessa história. Na verdade, eu mesmo estudei bastante essa questão, e uma coisa que eu acho engraçado na doutrina secreta da Blavatsky, é muito confuso. É muito confuso. Não é uma didática simples, elementar, explica direitinho as bases. É uma coisa muito confusa a doutrina secreta da Blavatsky. Quando ela vai falar da formação dos mundos, a teoria dos... Nossa, não há confusão. Para a gente que é físico, nossa, é uma confusão. Bom, mas tudo bem. Não deixou de ser, né, uma base assim, filosófica bastante interessante. Bom, todos vocês sabem, ou se não sabem, né, a Sociedade Teosófica, ela cresceu muito na época, ela era muito grande, gente muito rica mesmo, fazia parte da Sociedade Teosófica Inglesa. Né? E praticamente quem comandava todo o movimento teosófico no mundo era a Sociedade Teosófica Inglesa. Tá? Ela era mais forte, mais poderosa, né? A escola da Inglaterra. Paul Brunton, N.B. Sun, C.W. Leadbeater, todo esse pessoal da Inglaterra, né? Fazia, né? Rudolf Steiner, né? Que era um alemão, né? Que depois vai fundar a antroposofia, ele sai da teosofia e funda a antroposofia, até tem a medicina antroposófica, tem até veterinária antroposófica. Né? Então, vai acontecer, por exemplo, se você ler, tem um livro da Leadbeater, né, do Leadbeater, que é muito interessante, chama Auxiliares Invisíveis. Esse livro é muito bacana, a editora Pensamento aqui publicou esse livro, que ele fala, né, dos espíritos, como os espíritos no plano astral auxiliam as pessoas, né, como eles saíam do corpo, como ele também, né, fazia projeção astral, encontrava os mestres, uma série de coisas assim. É bem legal a base estrutural da teosofia. Aí, a Sociedade Teosófica, esses cabeças da Sociedade Teosófica, eles cometeram um grave erro.
um grave erro que explodiu a sociedade teosófica lá no começo do século passado. Né? Procura para mim aí, né, a grande cisão Krishnamurti. Né? Então, chegou uma hora que eles acreditaram nas suas reuniões da sociedade teosófica que o Buda Maitreya, o Cristo da nova era, tinha nascido na Índia. Ok? Ou seja, a volta do Cristo, ou o Redentor do mundo, o que vocês queiram saber, o Avatar da nova era, teria nascido na Índia, e eles foram na Índia procurar essa criança. Como se fosse um aviso dos médiuns da reunião deles, né? O chamado Buda Maitreya, né? A última reencarnação do Buda. Porque na Índia, não sei se vocês sabem, eles consideram a Vishnu, né? A encarnação de Vishnu, tem as 5 primeiras encarnações como seres animais, e depois ele vem, né, no reino humano como Rama, depois Krishna, né, depois Buda. E sendo a 9ª encarnação, a 10ª encarnação ainda não seria. Então eles achavam que agora seria a 10ª encarnação de Vishnu, né, como o Buda Maitreya, como o Buda da nova era, o grande avatar da nova era. E eles vão para a Índia e procurar o sinal e encontram uma criança assim assado, uma criança chamada Krishnamurti, que eles juram de pé junto que é a reencarnação do Buda Maitreya. Então ele pega essa criança, leva para a Inglaterra, uma criança pobre e humilde, né? Dá a melhor educação para aquela criança desde cedo, põe nas melhores escolas, põe na melhor universidade, faz todo um treinamento esotérico, espiritual com eles, todo o ensinamento. E, quando ele tinha, parece que 26 anos, se não me engano, dá uma procurada na idade dele aí. Hã? Do Krishnamurti, coloca aí Krishnamurti, né? Rompimento com a sociedade teosófica, que seria a idade que ele tinha. Eu sempre falo, eu sempre acabo esquecendo, gente, desse dado. Então é o seguinte, eles contam a história quando ela vê esses dados aí técnicos. A sociedade teosófica inglesa fez uma convenção mundial, reunindo mais de 10 mil pessoas num anfiteatro, onde eles iriam apresentar Krishnamurti, o Buda Maitreya, o avatar da nova era, para o mundo. Ok? Quando chegou a hora, presta atenção, quando chegou a hora que o Krishnamurti subiu ao palco, certo? Para se apresentar como Buda Maitreya, o avatar da nova era, aconteceu algo totalmente inusitado, pois ele chega e diz assim: vocês estão muito enganados, vocês fizeram de mim algo que eu não sou. Eu não sou coisa nenhuma Buda Maitreya, eu não sou nem de perto o avatar da nova era, todos vocês estão enganados. Eu sou uma pessoa comum, eu não tenho nada a ver com isso. E saiu do palco e foi embora. E foi o maior vexame. A partir daquele dia, a sociedade teosófica mundial quebrou, ela rachou em 1000 pedaços. O maior erro, a maior gafe cometida, certo? E foi nessa época que o Rudolf Steiner abandonou a sociedade teosófica e montou na Alemanha a sociedade antroposófica. E muitos outros romperam com a sociedade teosófica naquela época. Tá? No Brasil, por exemplo, aqui nós temos a eubiose, que tem uma sede lá em São Tomé, né? A eubiose é uma quebra da sociedade teosófica, também no Brasil. Tá? E assim por diante. Então, este foi um dos grandes furos. Então eu começo a raciocinar da seguinte maneira: o que realmente aqueles caras sabiam? Sabe? Que tipo de experiências mediúnicas e psíquicas aqueles caras tinham? Com quem que eles contatou no plano espiritual para dizer que aquele cara Krishnamurti era Buda Maitreya, o avatar da nova era, e chega na hora, ele chuta o balde, chuta o pau da barraca e não aceita
toda aquela preparação que ele teve, né? Eu até pergunto por que ele não fala isso antes, né? Faz convocar tudo, tal. Talvez ele quisesse, né, revelar para todo mundo que ele não era nada daquilo. Inclusive depois, né, o Judy, como ele era costumeiramente falado, Judy Krishnamurti, né? Procura aí, Ju, sei que não está fazendo nada. Procura aí, Judy Krishnamurti, rompimento com a sociedade teosófica. Krishnamurti. Aí vai aparecer as datas, só eu quero as datas aí, a idade dele, mais ou menos. Então, a gente começa a duvidar. A Blavatsky também estava viva nessa época. Estava todo mundo funcionando lá. Você está entendendo? Que raio de paranormal, que raio de sensitivo eram eles? Para cometer um erro gravíssimo desse porte. Então, a gente começa a duvidar de quem era médium realmente, quem era paranormal, quem era sensitivo, que realmente tinha contato com os planos superiores e sabiam das coisas, né? Que isso foi um erro gravíssimo da sociedade teosófica. Mas é claro que isso também não invalida todo o estudo, né, que as outras pessoas fizeram, toda uma base, toda uma construção que quiseram fazer em cima da teosofia. Uhum. Quando que foi o grande rompimento aí? Mas foi no começo do século passado, tá? Século XX. Né? Vocês têm alguma pergunta? Tem perguntas aí, Ju? Luna, vamos falar, vamos conversar um pouquinho com o pessoal. Professor, por que um espírito que foi São Francisco de Assis, aparentemente tão evoluído, construiu um mausoléu daqueles? Construiu o quê? Um mausoléu. Que mausoléu? Tá. Que mausoléu? Ah, não, a igreja não é um mausoléu. Quem assistiu o Irmão Sol, Irmão Lua? O Irmão Sol, Irmão Lua é um filme, né, muito legal sobre a vida de São Francisco de Assis. Né? E esses caras, esses espíritos, se for a reencarnação mesmo, como a gente está falando, esses espíritos não eram espíritos comuns. Eles vinham para chutar o pau da barraca, eles vinham para quebrar, basicamente, para romper com o status estabelecido, né? São Francisco de Assis fez isso, né? Ele mostrou que eles poderiam construir um templo, ele construiu um templo de pedra para morar embaixo, não tomar chuva e tal. E ali ele podia reunir os pobres, reunir todas as pessoas sem muito luxo, sem ouro, sem toda aquela coisa que a Igreja Católica tinha naquela época, né? Toda aquela pomposidade, aquele poder que a Igreja tinha. São Francisco de Assis, né, ele foi, né, ele rompeu com todo esse luxo da igreja, com esse poder da igreja estrutural, onde se esquecia, ele falava que se esquecia da verdadeira doutrina de Jesus, né, e se envolvia em mantos dourados a igreja, em tronos de ouro, aquela coisa toda, que isso não levava a nada. Né? Agosto de 1929. Tem a idade dele? Quantos anos ele tinha aí? O Krishnamurti? Procura aí, idade dele, né? No texto deve ter aí também quantos anos ele tinha quando ele foi anunciado para a sociedade mundial, que ele rompeu com, né? Professor, nesses últimos milênios, muitas almas ascensionadas na Terra, que nunca tiveram uma reencarnação como uma pessoa famosa, destas como São Francisco, Paulo de Tarso, Santa Germânia... Saint-Germain, perdão. Eu não entendi a pergunta. Fala a pergunta para mim. Nesses últimos milênios, muitas almas ascensionaram na Terra e nunca tiveram uma reencarnação como essas pessoas famosas de destaque, como São Francisco de Assis, Paulo Tarso e São Germain. Sim, isso é verdade. Por que Quanta isso? gente não ascensionou na China, na Índia e tal, e não são pessoas que, né, detiveram assim seu nome, né? Isso que eu falo, para você saber quem tem acesso ao outro lado da vida e canaliza com perfeição o conhecimento oculto que está do outro lado, tá? Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, qual desses médios sensitivos
quer realmente, ou tem autorização para trazer o que acontece no plano superior para cá. Então, o mundo era kármico, o mundo não estava preparado para esse tipo de sabedoria, esse tipo de conhecimento. E toda a sociedade teosófica, que se julgava mais sábia de tudo, depois ela cometer esse grave erro, o Krishnamurti, é chutar o pau da barraca, né? É a mesma coisa que você vai lá na doutrina do João de Deus, lá, né? Comete uma gáfia daquela, puta, ninguém mais acredita que ele trabalha de cura do João de Deus, né? Então a gente começa a duvidar até que ponto esses caras realmente tinham acesso à sabedoria, tinham conhecimento de quem era quem, né? Se essas encarnações de Mestre Kutume são verdadeiras ou não, a gente pode questionar tudo isso, tá? Quantos mestres na China, na Índia, né, não apareceram em nenhum livro no Ocidente, não fizeram nenhum movimento mais assim sofisticado, né? Mas eles têm, né, na China, como mestre ascenso, ele tem a mestre Kuan Yin, a mestre chinesa, né? E assim por diante, Lao Tzu, né? Que eles consideram um dos mestres ascensos também, mas aquela velha história, são pessoas tecnicamente famosas na nossa história, né? Mestre Saint-Germain também, tá? Entendeu? O Conde de... 34 anos? Ah, tá. O Krishnamurti tinha 34 anos. É como se fosse a idade de Cristo, praticamente, que ele queria anunciar, né? A idade de Cristo que morreu com 33 anos, aquela coisa toda. Bom. Mas deixemos isso de lado e quero deixar bem claro que em todo esse começo da sociedade teosófica, todas as bases da sociedade teosófica, o termo, ou extraterrestre como a gente vê hoje, como eu vejo o projeto Terra hoje, eu vejo muito diferente dessa construção. Vejo mesmo. Eu vejo muito diferente. Quando eu leio esses livros, não bate com a minha visão de mundo. Infelizmente, né, eu gostaria que batesse. Qual a ligação da Rosa Cruz com a Fraternidade Branca? Bom, amanhã nós vamos falar da Fraternidade Branca. Hoje eu não estou falando da Fraternidade Branca, vocês estão vendo? Hoje eu estou falando, né, de uma das culturas religiosas aqui no mundo que foi a única que falou da Fraternidade Branca. Até que cunhou esse termo da Fraternidade Branca é o pessoal da Teosofia. Tá? Não existe nenhuma religião na Terra que vai falar da Fraternidade Branca. Por isso eu estou dizendo para vocês, é uma coisa que vem da Blavatsky, é uma coisa que vem da sociedade teosófica, esse termo cunhado, Fraternidade Branca e mestres ascensos, mestres ascensionados. Tá? Qual a influência da sociedade atual da Fraternidade Branca? Bom, hoje, né? Hoje nós temos um problema muito sério, né? Que eu estou falando para vocês, né? Que a sociedade, que o pessoal da Teosofia nunca falou isso, que eu estou falando. Eles nunca falaram que 87% da humanidade está na primeira encarnação na Terra. Eles nunca falaram isso. Certo? Nos últimos 50 anos, chegaram 4 bilhões de almas. É mais que a metade. Então, hoje, a nossa sociedade de hoje é uma sociedade que está muito distante, vou assim dizer, de tudo que aconteceu lá atrás. Certo? São almas totalmente chegando aqui pela primeira vez para viver uma experiência neste último ciclo da humanidade, Terra. Você está me entendendo? Então, é um século muito complicado, um século com 2 guerras mundiais, com uma ameaça de uma extinção em massa, com a Terceira Guerra Mundial. É algo muito diferente de toda a história da humanidade, todas as encarnações lá atrás. Então, eu não vi ninguém falando isso que eu estou falando. Ninguém sentou para falar dos números, para discutir que essas almas são necessariamente extraterrestres. Até para cunhar o termo extraterrestre dentro da nossa sociedade moderna, dentro de nossos dias. Então, né, não se esqueçam, 87% são almas extraterrestres que estão encarnadas aqui. Então, nós sofremos uma invasão extraterrestre nesses últimos 100 anos. Uma invasão literal, né, e prática e real, né, mas só que na forma de almas encarnadas entre nós, né. Vamos falar de entrantes, né, entraram desses corpos humanos aqui e estão aí vivendo essa experiência junto conosco, né.
Professor, poderia comentar mais sobre outros mestres ascensionados da Fraternidade Branca? Então, o lance é o seguinte, né? Amanhã eu vou falar da Fraternidade Branca. Amanhã. Tenham paciência sobre isso. Aí eu vou falar de todos os mestres mais conhecidos, quem é quem, né? Aonde eles estão hoje na hierarquia do Projeto Terra, né? Para não superdimensionar a coisa. Porque quando vocês colocam, né, Mestre Saint-Germain, um ascenso, né, aí, mas como o governador do planeta, isso não é verdade. Isso é falta de conhecimento, tá? Isso é total falta de conhecimento, tá? Professor, o senhor já viu o programa Skinwalker Rush? Desculpa se não tiver certo a... Ô Luna, levanta o volume desse seu coisa que eu não estou escutando nada. Torce esse volume aí. Melhorou? Não, mais alto. Fala perto do microfone. Fala aí, para me escutar você. Assim? Não, dá mais volume, tá baixo ainda. Não, não tá. Eu não estou escutando direito. Tô surdo. Pega o auxiliar aí, levanta o volume. Melhorou? Agora sim. Caramba. Professor, você já ouviu falar do programa Skinwalker Rush? Desculpa se não tiver certa a tradução. Skinwalker Rush. Certo. Bem, esse lugar não tem merda nenhuma. Esse lugar é a mesma coisa que você ir para São Tomé. É a mesma coisa que você ir para qualquer lugar. Parece luz pra caramba lá em São Tomé, para baixo e para cima. Lá não acha, nossa, é luz para cá. É ET que parecia na foto. Sabe? Os americanos morrem de medo da sombra. Eu vi o filme esses dias, esse Skinwalker Ranch, que é fenômenos, e porque luz aparece, espírito aparece. E os americanos que vão fazer pesquisa lá correm de medo, cagam de medo. E outra, eles fazem os filmes aí sensacionalistas em cima desse negócio, totalmente sensacionalista, né? Você tá entendendo? Os americanos não são médios, eles vão lá, eles não sabem o que estão fazendo lá. Fica os aparelhinhos eletrônicos fazendo medida de campo, de energia e tal. Ah, tem que levar um bom médio, não acabou, resolve o problema. Né? Cara, provavelmente ali, o que é? Ali são terras indígenas, tá? Os indígenas americanos, eles têm uma tradição espiritual muito forte, então deve ter muitos espíritos guardiães de indígenas naquela região, tá? Espíritos antigos, né? Umbralinos que ficam por ali, às vezes enchendo o saco, achando que é propriedade deles até hoje ali, sabe? Terra deles, mas não passa disso, Né? Manifestações ufológicas podem até ter umas luzes que correm lá, como qualquer outro lugar, como São Tomé, como todo lugar tem aqui no Brasil, tá? Não tem nada demais, para um sensitivo, né? Não tem nada demais lá, nada demais que não possa ter aqui do meu lado, então, que diria que minha casa, então, né? Minha casa é super bem assombrada, eles aparecem aqui, botam a cara na lousa, já postei para vocês fizeram várias vezes isso, né? Andam com a gente do lado aqui, só não fazem mais fenômenos, porque o meu trabalho é um trabalho de educação, não é um trabalho fenomenológico, não tinha 1000 pessoas aqui enchendo meu saco, né? Então é um trabalho mais de discussão, um trabalho mais de acordar as pessoas por um lado da inteligência, não pelo lado da fenomenologia, né? A Escola da Fraternidade tem como monastério ou seminário para a formação de algum mestre? Não, eles têm a sociedade teosófica no mundo, ela tem locais, às vezes em alguns lugares mais simples tem casas, né? Tem templos, as pessoas se reúnem, né? Fazem orações, fazem uma série de rituais ligados à sociedade teosófica, ligados à Fraternidade Branca. Faz. Tá? Em São Paulo tem vários lugares, né? Aqui no Brasil, em Nazaré Paulista tem um espaço, né, que eu esqueço o nome, mas era uma inglesa que dirigia esse espaço. Ela chamava Sara Mariotta, ela já faleceu. É da onde surgiu o Trigueirinho. O Trigueirinho começou com a Sociedade Teosófica ali em Nazaré Paulista, junto com a Sara. Mas você vê, a partir do momento que o Trigueirinho começou a falar em extraterrestre, intraterreno, deu palco à Sociedade Teosófica, ele precisou sair, né, porque a Sociedade Teosófica tem uma metodologia, tem um trabalho, tem um jeito de fazer as coisas. E
não está na pauta da sociedade teosófica, da metodologia dele, fala em extraterrestre ou intraterreno, qualquer coisa parecida do gênero, tá? Então é isso. Qual a ligação da Fraternidade Branca com os ETs? Então, nós vamos falar amanhã, né? Não vão adiantar passar carroça na frente dos burros. Hoje nós estamos mostrando para vocês o que é a sociedade teosófica, qual é a base espiritual dela, quem fundou, veio da onde. Porque você tem que entender o seguinte, ó, todas as instituições que a gente tem aqui na Terra são baseadas em pessoas, em seres comuns, que às vezes dá esses grifes, dá esses erros, dá essas quebras, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né, quando uma doutrina é construída por seres humanos, certo? Acreditando que seja uma coisa que vem do céu, vem do divino. Não é bem assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Assim como no kardecismo também, no próprio espiritismo, nós temos muitos médiuns maravilhosos. Mas nós temos também muito charlatão, muita gente que pisa na bola, né? E a gente tem visto isso várias vezes por aí e a gente fica assustado com isso, né? Mas não é uma questão da doutrina em si, é questão do ser humano, ok? É o ser humano que é falho. Um espírito evoluído não construiria um Taj Mahal simplesmente para uma mulher. Por quê? Eu acho o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês. Mesmo que o mestre Kuthumi tenha sido essas coisas que se diz na sociedade teosófica, lá atrás, provavelmente ele não se lembrava de nada. Tá? Quando ele era o Shah Jahan, ele não se lembrava de vida anterior. Ele vivia aquele momento, aquela coisa, aquela situação, certo? Então, ok, ele era rei, ele era imperador, tinha grana pra cacete, não tinha o que fazer com o dinheiro, vamos construir um mausoléu para minha amada. Né? Você está entendendo? Sacou? Mesmo São Francisco de Assis não... Ele era uma pessoa que ele entrou em parafuso existencial, né? E ele começou a construir uma coisa, um caminho que... Mas quem pode dizer que São Francisco de Assis falava com os espíritos, dialogava? Como é que é? Ele poderia não saber das coisas também, né? Ter um conhecimento esotérico profundo, né? Então, cada encarnação desses caras não tinham acesso a um conhecimento superior, um conhecimento... Mas, você está entendendo? Né? O casal Mark Prophet e Elizabeth Prophet também foram mensageiros dos ascensionados? Então, esses dois aí que você está falando, eles são americanos, né? Ligado à teosofia americana, ligado a, né? Tem livros escritos, tal, tá? Sabe, o que eu falo para vocês, toda instituição doutrinária é preciso, né, se você entra, você vira um fanático, você tem que ficar lá, seguir ritual, vai, levanta, senta, levanta, vamos fazer os decretos, eu sou, sabe, tem um monte de coisa, eu já participei de um monte disso, né? Mas eu sou um cara que eu não gosto muito de instituição doutrinária. Eu gosto de ser um livre pensador, eu gosto de estar no meu processo interior. Hoje em dia eu não faria parte de nenhuma sociedade secreta, de nenhuma instituição religiosa, mística, esotérica que seja, né? Não faria. Não é meu cunho, não é meu feitio. E eu ensino as pessoas a seguirem seus próprios caminhos e serem livres, como livres pensadores, para seguir seu próprio ser, sua própria alma interior. Quem Né? foi Helena Blavatsky? Então, Helena Poderia comentar mais sobre ela? A Helena Blavatsky era uma paranormal russa, era uma sensitiva russa, sabe? Que se radicou nos Estados Unidos, né? E ficou um tempo no norte da Índia, ela passou acho que uns 10, 12 anos no Tibete, norte da Índia, aquela região ali, fazendo estudos, aprendendo, fazendo uma iniciação. E quando ela retorna para os Estados Unidos, ela vai escrever a doutrina secreta. E ela seguia esse mestre Kuthumi. Que era mestre físico, ele era vivo, tá? Mestre Kuthumi. Que é contemporâneo da Blavatsky, assim. A Blavatsky, você vê 1800 e pouco, né? Você está entendendo? Né?
Professor, para a nossa jornada aqui na Terra, seria interessante conhecer a teosofia e a fraternidade branca para aprender com os acertos dele e com os erros também? Então, eu acho que tudo é uma questão de cada um. Se você gostar, estudar nunca é demais. Você estuda, você analisa, observa. Eu já falei para você, vai estudar o taoísmo, vai estudar o budismo, vai praticar yoga, praticar tai chi, né? Vai estudar filosofia chinesa, vai estudar filosofia hindu, clássica. Você está entendendo? Nada impede que você vá estudar também tudo que a teosofia tem feito, que é ler a doutrina secreta, são acho que 5, 6 volumes grossos, né? Você pode sentar e tentar estudar, você tenta, depois você fala para mim, tá? Se você vai preferir assistir as palestras do Laércio ou ler os livros da Blavatsky, que é uma confusão só, mas é muito complicado. Eu procuro explicar as coisas muito mais facinho, terá essas coisas místicas. É muito envolvida com ideias místicas, fica uma coisa muito, não pé no chão, sabe? Uma coisa muito voada demais pro meu gosto. Eu sou uma mente lógica, eu sou uma mente muito racional, eu sou um cientista. As coisas têm que ter lógica para mim, elas têm que ter uma certa praticidade dentro da coisa, sabe? A Helena tinha contato em projeção astral com mestres ascensionados? Então, cara, a Helena Blavatsky, a gente sabe muito pouco dela. Você está entendendo? Então, ela fala, né, que ela tinha projeção astral, que ela contatava, né, espíritos, que ela contava os meus acessos. Era uma paranormal. Agora, até que ponto ela era uma paranormal? Nós temos um monte de paranormal hoje aqui que parece um must, mas você chega lá, não tem ninguém falando com ela, né? É complicado isso. É complicado. Né? O Valdo Vieira falava, o que tem de médium anímico? Sabe o que é médium anímico, né? Médium anímico, aquele que está psicografando, não tem espírito, não tem nada, está vindo tudo dele mesmo, é um animismo espiritual, né? Muitos canalizadores americanos é a mesma coisa. Tu que tem channel, hoje é moda channeling, canais, né? O canais é aquele que sente, psicografa, intui, escreve, mas até que ponto você vai saber se o canal é 100% direto ou se é um animismo da pessoa que está realizando todo um processo? É complicado. Então, por isso, né, só o verdadeiro conhecimento, só a verdadeira abertura de cada um de nós pode chegar à verdade. Os mestres ascensionados estão ligados a 7 raios solares, cada um com uma cor energética. Isso também veio da teosofia? Isso veio da teosofia também. Isso é puramente simbólico. Isso é um simbolismo doutrinário da teosofia, que não tem nada a ver lá em cima. Vou falar uma coisa, vocês vão ficar até bravos comigo, né? Tudo isso não passa uma grande frescura, né? Então, começa tudo assim, né? Essas coisas igual o pessoal do anjo lá, nada, terça-feira seu anjo é tal, sabe? Essas coisas que não tem nada a ver. Né? Quando eu comecei a ver as coisas, o bom de mim é que eu fui, sabe quando eu fui para o mundo espiritual, eu fui vazio. Sabe quando você vai vazio? Você vai totalmente vazio, não leva nenhuma doutrina com você, e você aprende tudo que é novo, tudo que é real. Então, a minha dificuldade agora é pegar tudo isso que eu aprendi, que eu vi, e tentar olhar o que as pessoas veem nas suas instituições religiosas. Né? Aí começa a dar os panes, né? Aí eu começo a ver também até que ponto aquelas pessoas lá atrás tinham realmente uma sabedoria para construir um modelo correto, né, da experiência humana na Terra. Complicado. Né? Tudo não passa de um grande simbolismo. Por exemplo, quando eu falo dessa coisa, eu revelo uma coisa que ninguém revela, Nessos da Teosófica ninguém revelou. Quando eu falei para vocês que seus mentores são computadores, são máquinas. Né? Ninguém podia nem imaginar isso lá atrás, nem discutir essa ideia. Parece um Matrix mesmo, né? É que naquela época as pessoas não tinham nem ideia de computador, né? Quanto mais inteligência artificial, de máquina, não tinha, né? Só hoje que a gente pode falar sobre isso, nessa linguagem mais moderna. Né? Antigamente poderia nem se falar disso. Né? Eles não tinham Star Trek ainda, né? Não tinha nada disso lá atrás. Por isso que o conhecimento é uma coisa de época, né? Ele vai avançando de acordo com a experiência da humanidade, de acordo com a visão da humanidade. Né?
Professor, como podemos buscar esse conhecimento de uma forma mais direcionada e correta? O difícil é ter grandes mestres nesse mundo, sabe? É como se nós estivéssemos no mundo de trevas, né? Qual o verdadeiro mestre que está na luz para que nós possamos segui-lo? Vou seguir o Osho? Vou seguir quem? Né? Não é verdade? Quantas pessoas não estavam seguindo o João de Deus? Depois se frustram no determinado momento do caminho, né? E assim por diante, e assim muitos outros mestres lá nos Estados Unidos, né? Aqueles caras que fizeram suicídio coletivo, né? Porque Maomé, vindo cometa, todo mundo ia ter uma nave, uma doutrina assim faz a cabeça das pessoas, e as pessoas engolem tudo isso como uma verdade. A gente precisa, nesse terceiro milênio, nós temos que acabar com gurus e mestres. Tá? Nós temos que aprender a buscar o conhecimento por nós mesmos. Nós até podemos nos unir, nós até podemos estudar, ser orientado por um professor, por um instrutor, mas o que nós não podemos é endeusá-lo como se ele fosse o avatar da nova era, né? Entendeu? Então, hoje em dia, muitos contatados ufológicos se tornaram pessoas assim, contatados, às vezes semi-analfabeto, passa a ser guru de muita gente, começa a querer dirigir a vida das pessoas, espiritual, esotérica, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Nos Estados Unidos, né, na década de 50, 60, 70, houve uma avalanche de gurus indianos nos Estados Unidos, né? Muitos deles ruins e alguns bons, né? Nós tivemos Yogananda, tivemos, né, muitos outros mestres interessantes, né? O próprio Osho nos Estados Unidos, embora tenha dado aquele puta rolo desgraçado nos Estados Unidos com o Osho, mas no fundo ele tem uma doutrina muito interessante, né? Às vezes a prática dessa doutrina numa sociedade como a nossa moderna, capitalista, entrou em colapso, né, estrutural, né? Mas em si poderia ser uma doutrina boa, né? Mas é interessante quando você pega uma doutrina como a do Osho, por exemplo, que é a base dos indianos, não existe absolutamente nada de espírito, nem de espírito tem, nem de ET, né? É uma coisa puramente uma terapia estrutural para o indivíduo acordar, né, neste mundo aqui, praticamente, né? É difícil eu dizer para vocês qual é o melhor caminho que você deve tomar, né? Sanat Kumara Kumara é o fundador da Fraternidade Branca? Então, teoricamente o que eles falam que é, né? Que é o senhor do mundo, né? Vamos dizer assim dizer. Seria o Astarchera da história, né? É aquela velha história, né? É você pensar mais uma vez que o grande erro que as pessoas cometem é acreditar que a Terra é dirigida por um imperador, né? Que o projeto Terra é governado por pessoas, né? E não é verdade, né? Lá na antiguidade as pessoas não conheciam outra forma de ver o mundo, né? A não ser através de um imperador, né? Deus sempre foi o imperador, né? Aí você, né? Terra tem que ter um imperador no plano espiritual, né? Então colocaram o Sanat Kumara, né? Professor, Astarcheran, Satna Kumara, todos esses todos esses nomes falam da mesma pessoa, do mesmo ser evoluído? Vai saber, né? Amanhã nós vamos falar da Fraternidade Branca, nós vamos falar dessa organização aí, né? Nós vamos fazer umas ufofocas, como eu gosto de falar, né? As ufofocas aí dos mestres ascensos, dentro dessa terminologia, né? Quem ouve o Laércio costuma chutar o pau da barraca de muita estrutura aí, por isso que as pessoas não gostam muito de mim, né? As pessoas não gostam muito de mim porque eu acabo puxando o tapete de algumas grandes doutrinas que existem por aí, né? Então, isso você acaba fazendo muito inimizades em alguns aspectos, né? Mas tudo bem, eu estou aqui para colocar sementes, né? Não para
impor verdades para ninguém. Eu estou aqui para fazer as pessoas pensarem, elas não serem marionetes, né? Sai da igreja católica e vai para a teosofia, e não muda nada. Vai ficar, senta, levanta, ajoelha, fica rezando, sabe? Então chega uma hora que as pessoas precisam agir por si só, elas precisam encontrar um caminho próprio. E não ficar subindo, sabe? 1000 doutrinas, 1000 rituais, rituais daqui, ritual de lá, ritual. Se torna mais uma igreja católica aí, de um outro jeito, né? E não é isso que eu quero para o ser humano, para o homem aquariano. Eu quero um homem aquariano que se desvencilha de tudo isso, né? Que se liberta de tudo isso, que não tenha nenhum mestre a não ser seu mestre interior, que não tenha nenhum guru, que não idolatre nenhum guru externo a não ser seu próprio eu verdadeiro, seu próprio eu interior, né? Não ser escravizado por nenhum tipo de Deus, nem Deus, né? Pode ser seu escravo, pode ter a tua luz guia, a não ser que ele venha de dentro de você mesmo, né? A fraternidade existe desde Cristo? Por que desde Cristo e antes de Cristo? E na Atlântida? Não é? Quem organizava tudo isso aqui? Bom, a ideia da fraternidade branca seria a reunião no plano astral superior de todos os espíritos ascensionados após muitas encarnações aqui na Terra. Essa é a definição de fraternidade branca. Ok? Só entra na fraternidade branca espíritos ascensionados. O termo ascensionado é aquele que cessou as suas encarnações sucessivas na Terra. O espírito vem, passa pela última encarnação e não retorna mais. No caso, Mestre Kuthumi, sua última encarnação foi como Mestre Kuthumi. E o Conde de Saint-Germain foi a última encarnação como Conde de Saint-Germain. Lá atrás ele tinha sido Paulo de Tarso, e assim por uma série de pessoas importantes no passado. Né? Certo? Acabou? Mais uma? Esse erro com Cris. Oi? Fala. Esse erro com Krishna não significa que a sociedade não teve uma base forte? Volta de novo, eu não entendi o começo da pergunta. Esse erro com Krishna. Não é erro com Krishna, com Krishnamurti. Não confunda as duas coisas. Fala Krishna. Krishna é um avatar lá da época antes de Cristo. Tá? Krishnamurti é o nome dado a Judy Krishnamurti. Ele é um indiano. Esse nome é um nome comum na Índia, não é tão sofisticado. Né? É o Judy Krishnamurti, que foi um erro da sociedade teosófica, né, de querer achar que eles tinham o controle do avatar da nova era. Puta, isso é foda também, né? Não significa que a sociedade não teve uma base forte? Não é duvidoso, sabe? Vamos falar assim, vamos pegar o espiritismo. Vamos pegar o espiritismo. O espiritismo, por exemplo, nós pegamos Allan Kardec. Allan Kardec é a base do espiritismo aqui no Brasil, do espiritismo kardecista. Mas não impede que tenha Umbanda, que tenha o Candomblé, que também são culturas espíritas, que também se fala com o espírito. Mas elas não se dão. Você já percebeu que elas não se dão? O kardecista não pode nem ver Umbanda ou Candomblé. Vai lá fazer macumba, despacho na encruzilhada, você não entende isso aí. Garrafinha de pinga, cigarro, charuto, sacou? O kardecista acha isso um absurdo, tá? No entanto, isso existe até hoje, esse tipo de cultura, né, religiosa, né? Quando você funda a teosofia tinha um monte de gente, né, muita cabeça boa, muita gente boa. Mas quando aconteceu isso, frustrou. A sociedade quebrou. Eu estou falando que ela quebrou, ela sobreviveu, mas houve uma quebra muito grande. Naquela época, os grandes líderes, grandes pessoas de cabeça abandonaram a sociedade teosófica, né? Hoje ela existe até hoje, né? Isso aí as pessoas nem tocam nesse assunto, né? Tal. Você está entendendo? O Krishnamurti foi um grande mestre, ele escreveu muitos livros depois. Ele morreu com uma certa idade, ele também ensinava muito, ele era muito legal. Tem muitas palestras do Krishnamurti no YouTube, viu? Tá? Em preto e branco, porque, né, é uma pessoa mais antiga. Mas ele morreu, né, no século passado aí, né? Mas morreu né? 1960, 70 e pouco ele morreu, nem lembro quando ele morreu. Mas
é uma pessoa que deixou muitos ensinamentos, muitos livros escritos, né? E ele era o símbolo da quebra com a sociedade teosófica, né? É complicado, é complicado. Às vezes você faz todo cresce pra caramba, e imagina a Igreja Católica. Quantas quebras a Igreja Católica não teve ao longo da história? Todos vocês sabem, a primeira quebra foi com o protestantismo, depois a Igreja Russa Anglicana, né? A Igreja Ortodoxa, depois todas as igrejas crentes que nós temos hoje aqui, quebra da Igreja Católica. Né? É normal, tá? Então é isso. Namastê, pessoal. Amanhã a gente continua, tá? Amanhã nós vamos fixar na Fraternidade Branca mesmo.